pessoal, tudo bem? Eu sou tia Lorena, eu vou contar uma história para vocês de uma moça muito inteligente, muito bonita e que ela chegou a virar rainha. Vocês sabem de quem que eu tô falando? Da rainha Esther. Olha aqui ela, ó. Esther era uma moça muito bonita, só que ela também era muito simples, tá vendo ela? E o tio dela, ela morava com o tio dela, o Mordecai. Olha aqui o tio dela. Ela era órfã, ela não tinha nem pai e nem mãe. Mas esse tio dela cuidava muito bem dela como uma filha, certo? Eles moravam em um reino que era governado pelo rei Assuero. Olha aqui o rei. Olha aqui, que bonito. E esse rei, ele estava à procura de uma esposa, ele estava à procura de uma pessoa para que ele realmente pudesse se casar. E o que aconteceu? Ele instruiu um concurso de beleza para que todas as moças do reino se inscrevessem e ele escolhesse dentre todas qual delas que seria a esposa dele. E o que aconteceu? O Mordecai foi lá e inscreveu a Esther. E o que aconteceu? Ela se inscreveu nesse concurso e dentre todas elas, o que aconteceu? No dia de apresentar ao rei, o rei olhou para ela e falou: nossa, ela é muito bonita, eu quero essa para ser a minha esposa. Esther se casou com o rei e ela virou a rainha Esther. Olha ela aqui, ó. E nisso ela ganhou joias, ela ganhou roupas novas, ela foi morar no palácio. E ela teve uma vida muito feliz com o rei, certo? Só que aconteceu uma coisa também muito triste. O rei, ele escolheu um homem muito mau para ser chefe de todo o reino. E o que aconteceu? Esse homem, ele chamava Amã, e ele era uma pessoa muito mau. E ele bolou um plano assim, porque ele não gostava dos judeus. E ele bolou um plano muito mal em que ele pediu uma assinatura do rei para ele fazer uma lei que todas as pessoas que eram judias, elas deveriam morrer. Olha que coisa feia, que coisa triste. Essa história se espalhou em todo o reino. E aí, o Mordecai, que era o tio da Esther, ele ficou sabendo de tudo isso que estava acontecendo. E ele ficou muito triste mesmo. E sabe o que aconteceu? Toda essa tristeza dele chegou até o ouvido da rainha Esther. Aqui ela. A rainha Esther ficou muito triste também sabendo de tudo isso, porque ela também era judia. Só que todos no castelo ainda não sabiam que ela era judia. Ela mandou um recado para o tio dela. Falou assim: não fica triste, nós vamos fazer alguma coisa. Aí o tio dela falou assim: Esther, você é a nossa rainha, você precisa de fazer algo por nós. E aí ela falou assim: então tá bom, então peça ao povo que orem por mim, que jejuem por mim durante 3 dias, porque eu vou tomar uma decisão. E assim o tio dela foi e pediu todo o povo para poder orar e jejuar com ela. A rainha também orava e jejuava. 3 dias depois que ela tinha orado e jejuado, ela precisou de uma permissão para ela poder falar com o rei. Como eu falei para vocês no início, que ela era muito inteligente, ela se arrumou, ela ficou muito linda e foi pedir permissão para poder falar com o rei. E o que aconteceu? O rei, ele estendeu um cetro. O cetro significava que ela tinha autorização para falar com ele. E aí ela falou para o rei tudo o que estava acontecendo. E ela temia também pela vida dela, porque ela falou para o rei que ela também era judia. E o que aconteceu? O rei fez uma nova lei, poupou a vida, alterou a lei. Na verdade, ele alterou a lei. Ele poupou a vida de Esther. E o que ele fez? Ele mandou chamar Mordecai, ele mandou chamar Amã, que era aquele homem mau que pediu para poder fazer toda essa maldade com o povo judeu. E ele retirou ele do comando e ele deu para Mordecai o cargo que era dele, porque ele era uma pessoa boa, pessoa de bem, e eles juntos alteraram a primeira lei do rei e todo o povo foi salvo. E aí o rei colocou Mordecai no lugar daquele homem mau. E o que aconteceu com isso? Mordecai, ele ficou num lugar muito importante no reino, ele ficou perto da rainha Esther,
né? Porque eles moravam em casas separadas e ele voltou a morar no palácio junto com a rainha e todos eles tiveram uma nova história, ela, o rei e o tio dela, não é? Então, com essa história, o que eu quero contar para vocês? Como é importante nós orarmos juntos. Você viu que a oração de Esther, o jejum que o pessoal fez, que todo o povo fez por ela, pelo Mordecai, fez que o rei alterasse a primeira lei que ele fez. E o que aconteceu com isso? Todo o povo recebeu um grande livramento de Deus, não é? Então, isso que eu quero falar para vocês, o quanto Esther foi uma figura importante. Como a história de Esther foi uma história importante, porque se não fosse a intervenção dessa rainha, provavelmente o povo judeu deveria ter sido exterminado da terra. E isso mesmo antes da vinda de Jesus. Então, olha o quanto realmente Deus usou essa mulher, Deus usou as pessoas através dela, para que realmente toda uma nação fosse salva. Então, a nossa oração é muito importante. E essa mulher, ela foi muito corajosa, ela foi muito temente a Deus e sábia. Por isso, ela tem um grande destaque na Bíblia e ela tem um livro que fala somente da história dela. Tudo bem? Essa é a história que eu queria deixar para vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo, tchau!